Salve rapaziada, conteúdo de hoje vai ser pesado porque hoje eu vou ensinar para vocês como melhorar a assertividade e a eficiência das suas operações aplicando essa técnica aqui. Faz total diferença no meu operacional e tenho certeza que vai somar muito ao seu conhecimento, pois muitos cometem vários erros quando montam operações day trade, operações de curto prazo, nos mercados mini índice, mini dólar, criptomoeda, seja qual for o mercado. Essa técnica daqui ela é muito eficiente e ajuda muito a entender o tipo de operação. Então antes de a gente ir pro gráfico, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, pois semanalmente a gente tem conteúdo novo aqui. Todas as terças-feiras a gente tem lives aqui atualizando vocês dos mercados, as movimentações, as oportunidades. Inclusive a última live ficou irada, cravamos lindas movimentações e todas as quintas-feiras a gente tem vídeo novo aqui no canal. Então se inscreve aí que você vai aprender muito aqui junto comigo. Além disso, qualquer dica ou sugestão que você tiver, deixa nos comentários que eu tô sempre olhando. Vamos aqui agora para o gráfico. Bom, quando a gente fala de uma forma objetiva de entender o fluxo, a média de direção ali do mercado, a tendência, a gente fala de um indicador média móvel, tá? E pressão. Já de cara, eu não tô aqui para ensinar para vocês uma estratégia de média móvel, algo do tipo, como muitos propagam. Eu quero mostrar para vocês uma forma de vocês aplicarem e entender de forma objetiva qual tipo de operação é bom a se fazer e qual tipo não. O que é convergência, divergência, exaustão, né, distanciamento, distorção de média. Então eu quero mostrar para vocês essa configuração e o mais importante, entender do que se trata exatamente uma média móvel. Galera, uma média móvel, tá? Ela é ponderada, tá? Colocada ali, proposta ao preço do mercado, ou seja, direta na movimentação do preço. Diferente de uma VWAP, por exemplo, que ela é ponderada ao volume do mercado. Então ela, independente se você mudar os tempos gráficos, isso não influencia. Já na média móvel, como ela é colocada e plotada ao preço, o tempo gráfico ele influencia bastante. Mas assim, como eu entender? Se você fala para mim uma média de 9, qual o tempo gráfico eu utilizo? No tempo gráfico de 1 minuto, 2, 5, 15, diário, qual que eu utilizo, né? Isso aí era uma dúvida que eu tinha por muito tempo, mas não se preocupe. Eu vou fazer vocês entenderem melhor sobre o funcionamento de proporções de média primeiramente. É bom a gente entender que cada tipo de média móvel, ela vai ser plotada em um caso específico a um outro tempo gráfico proporcional a ele. Por exemplo, as médias móveis que eu mais utilizo é a média móvel, que inclusive tem nesse meu indicador aqui. Eu vou deixar até aí na descrição para você conseguir aplicar já direto e ocupar só um slot também do seu TradingView para quem utiliza o plano gratuito, beleza? E aí aqui você já vai ter a primeira média, segunda média, terceira média e quarta média. Inclusive se você quiser habilitar ou desabilitar alguma, você é só clicar aqui no botão, elas já vão ficar plotadas na configuração que eu utilizo. Roxa, laranja, tá tudo bem configurado para vocês, bem mastigado. Na questão aqui da média, a minha média de curto prazo eu utilizo 9, a segunda 20, 50 e 200. Cada média vai ter uma exata proporção. Por exemplo, uma média de 20 nos 2 minutos, ela é proporcional a uma média de 9 nos 5 minutos. Entendeu? Então você basicamente, sem mudar o tempo gráfico, você entende que aquela média ela tende a ser mais forte porque ela está buscando uma correção do tempo gráfico de 5 minutos. Assim também, quando ela fica muito distorcido e longe, tanto das médias de tempo gráfico maior principalmente, a gente entende que o preço está bem distorcido e ele tende a vir numa correção pelo menos de forma saudável até essas médias. E aí, em casos específicos, a gente pode montar uma operação contra elas, buscando essa distorção até ela. E é importante, eu não falo para vocês montarem só porque está distorcido e vocês vão entrar contra o preço, não. Vocês vão utilizar uma configuração técnica. Eu utilizo análise institucional, análise técnica. Então vamos, por exemplo, se aqui a gente montou uma operação hoje, né? Uma operação de compra linda na sala de operações, inclusive tá com as vagas abertas em Black Friday, não perde, tá? Só ir lá no meu Instagram que você vai conferir. E aí basicamente a gente montou uma operação de compra aqui ao vivo, tá até disponível, quem entrar na sala de operações vai ver toda a aula exclusiva de hoje, tá? Ela tá disponível lá. E diariamente a gente está lá disponível na sala de operações, comentando as configurações do mercado, explicando e comentando também o que eu estou fazendo, quais oportunidades eu estou pegando ao vivo. Quando o mercado ele estava aqui, né, você, beleza, não vai comprar só porque ele está distorcido dessas médias, mas se ele chegar numa região ali de retração, numa região de grande volume, alguma zona de interesse para você comprar, como aqui tinha essa área aqui de grande volume, ó,
Então, ele chegar lá e você ter um gatilho de compra, aí sim se torna interessante. Então, por exemplo, o mercado veio aqui em ABC, tá? Buscou o seu C, buscando essa região aqui de demanda, né? Então, uma região ali de grande volume, provavelmente uma retração de Fibonacci também do movimento impulsivo. Vamos ver ali se buscou 61.8079, que eu gosto bastante. Buscou entre, né? Bem perto, bem perto. E aí, basicamente, a expansão também deve ter sido maior. Deve ter sido 127.2 pela retração que foi maior. Foi 127.2 cravado. Então, assim, aqui tinha um ponto de interesse de demanda. Então, vamos supor que você busque comprar aqui. Você entende que sim, você está contra o fluxo do mercado. Então, a compra que você estiver buscando nessa região não é uma compra para renovar esse topo daqui, por exemplo, o mercado seguindo uma tendência de alta, tá? Você tem que entender que você está contra o fluxo vigente do mercado. A direção e as médias estão apontando para queda. Então, principalmente após ele equilibrar essa distorção vindo aqui buscar essas médias, você vai basicamente realizar a parcial ou já realizar a sua posição, porque isso já vai estar permitindo uma boa lucratividade. Aqui nesse caso, 570 pontos, maravilhoso. Então, o mercado ele basicamente não quis seguir a sua tendência aqui, né, vindo aqui renovar o topo. Era algo que a gente não tem como saber de forma antecipada isso, ou você se protege e arrisca deixar tudo isso na mesa, né, contra a estatística, a probabilidade maior dele seguir um movimento, ou você simplesmente realiza e garante uma bela movimentação e consegue arriscar em outras boas oportunidades com stop curto. Antes que vocês estejam se perguntando, mas que média eu utilizo, em qual tempo gráfico e tudo mais, a gente já vai chegar nessa parte. Porém, você tem que entender isso, que você está montando uma operação de distorção e isso vai estar demonstrando uma certa exaustão e o mercado tende a corrigir, porém você está entrando contra o fluxo, então você tem que ter alvos mais curtos, tá? Tem que ter bastante cuidado porque são operações mais difíceis. E nesse caso, ele até trabalhou corrigindo íngreme, né? Normalmente correções não trabalham assim, trabalham com volume bem fraquinho e normalmente andando de lado, então ele fica muito mais suscetível de tirar no zero se você faz uma condução de stop gain ou tudo mais, então são operações mais difíceis contra o fluxo do mercado. Bom, aqui nesse caso você pode ver, né, todas as operações, se você fica tentando vender, deixa eu achar uma região aqui de venda, vendi, aí depois o mercado vai e renova a máxima, aí você fala assim, deixa eu ver uma região aqui, vou vender de novo, aí você vende, né? Aí o mercado renova a massa. E você não sabe por que isso está acontecendo. E aí você está vendo, você está tomando um stop atrás do outro, né? Então, a melhor forma sempre é o quê? Se você for montar uma operação, que monte com uma distorção, ou seja, aqui, uma distorção longe da média, para ele buscar esse equilíbrio saudável, ou se ele estiver perto da média, por exemplo aqui, perdeu fundo, às vezes pivô de baixa, vou vender. Não, aqui ele está na média de preço, está na média de movimentação, e a média ele é um suporte à existência dinâmico ao preço. Ao mesmo tempo que ele muitas das vezes vai cravar milimetricamente esses pontos, é você entender que aquilo é uma média, então você não precisa botar o stop cravado ou algo assim, você tem que entender que ali é a média de faixa de preço, não é porque aqui veio rompendo uma vela que rompeu a média e agora reverte, não, né? É uma média de faixa de preço que ele vem trabalhando a sua movimentação, então consequentemente ele trabalhou aqui, rejeitou isso e deu continuidade ao quê? Ao fluxo de alta. Então aqui a gente está no tempo gráfico 5 minutos, se você achasse gatilhos no 1 minuto a favor desse fluxo de movimento, você teria operações muito mais favoráveis. Bom, agora que vocês já entenderam um pouquinho sobre essa distorção, e lembrando, essa distorção, vista dentro da análise técnica, ela se dá o nome de divergência de médias móveis, tá? Essa divergência normalmente ela é plotada com a configuração da média de 9 com a de 20. Aí quando a de 9 e a de 20 ela cria uma barriga, cria uma distorção, ele fica mais equilibrado para buscar, né, essas médias. Agora quando as médias estão convergentes, são juntas, cruzando e tudo mais, elas tendem a ter força. Então o movimento explode para algum lado. Aí você tem que fazer uma análise por cima para você entender para qual lado ele tende a gerar essa forte movimentação. Então, cara, o que você precisa saber é seguir sempre as médias. Claro, quanto maior o tempo gráfico, mais as médias vão conduzir melhor o preço, mas também ela vai ter uma correção muito mais forte. Então, por exemplo, aqui eu tô com a média de 20 nos 5 minutos, tá? Que é uma média interessante para você visar movimentos de ciclos, né? Então, por exemplo, aqui, enquanto ele permanecer no ciclo de alta, ele vai apoiando nessas médias, até que ele finaliza o ciclo de alta. E aí o mercado inicia um ciclo corretivo. E aí, consequentemente, ele já virou aqui as médias e aí ele seguiu um movimento contrário. Então, essa média de 20, ela é proporcional à média de 100 no 1 minuto.
tá? Por isso que vocês, muitos ficam confusos. você tem várias médias móveis, cada média é proporcional a um tempo, entendeu? Então, a média de 100 no 1 minuto, ela é uma média relevante, porque ela é a mesma média que de 20 nos 5 minutos, entendeu? Eu preciso que vocês entendam isso. Entendeu? Para você não meio que não muda o tempo gráfico. Então, por exemplo, eu já até plotei aqui, deixei para vocês configurado duas médias. Essa aqui, ela tá plotada no tempo gráfico atual que a gente tá. Então, a média laranja é a média de 20 nos 5 minutos, tá? E aqui eu plotei basicamente uma média no período 100 no tempo gráfico de 1 minuto. Ou seja, a média de 1 minuto de 100 no tempo gráfico de 1 minuto é a mesma coisa que a média de 20 no tempo gráfico a média de 20 do tempo gráfico 5 minutos, tá? Você pode ver que elas estão uma em cima da outra, ó. Vou até tirar para vocês verem, tá vendo? Uma em cima da outra. Então, isso é proporção de média. Assim como se eu botar também aqui no tempo gráfico de 2 minutos uma média de 20, vai ser a mesma coisa que uma média de 9, ó, no tempo gráfico de 5 minutos, tá vendo? Mesma coisa. Isso é proporção de médias, tá? Então é bom a gente entender isso para você não achar que, cara, tem várias médias em diferentes tempos gráficos, qual eu utilizo? É proporção, entendeu? Por isso que quanto maior a média, mais relevante e forte ela tende a ser. E quando ela está muito longe, por exemplo, se você está operando aqui no 1 minuto e o mercado está muito longe da média de 100, o que você sabe? Ó, gráfico, ele está muito longe da média de 100, por exemplo. O que você sabe? Que o mercado, aqui ó, muito longe da média de 100, que o mercado ele simplesmente está longe da média de 20. Então ele pode montar uma correção maior. Então se você montar operações na distorção desse movimento, você tende a ter algumas operações que dá para pegar uma boa movimentação, até elas. Aí você realiza parcial, vai conduzindo, entendeu? E aí você vai entendendo as médias também de curto prazo. Ó, por exemplo, se eu for botar aqui a de 20, ó, no 1 minuto, ele costuma conduzir muitas boas movimentações. Por exemplo, aqui hoje mesmo, né? Ele vinha no fluxo bem forte de alta, né? O mercado acompanhando aqui, ó, a média de 20 seria essa de 100, né? O mercado veio e apoiou aqui nessa média de 20 no 1 minuto. Olha o que ele fez. Mais uma renovação de topo. Se você ficar tentando vender, tentei vender aqui mais uma, tentei vender. Desenvolveu, mas me tirou no zero. Putz. O que ele fez aqui? Um reteste dessa bandeira de alta, ó, rapaziada. Reteste dessa bandeira de alta. Onde ele tinha buscado aqui? Ele tinha buscado uma VWAP. Uma região aqui de grande volume, ó, de cluster. Pontuei tudo isso na sala de operações. Antecipado. O mercado retestou essa região. O que ele fez? Com a média de 100 aqui, ó, de 20 minutos. Isso aqui, ele rompeu a média de 20 minutos? Não rompeu. Rompeu num tempo gráfico de 1 minuto. Mas no tempo gráfico de 5 minutos, isso aqui é uma vela rejeitando a região. Tá continuando o movimento. O que ele fez aqui? Retestou. Praticou a renovação de topo, confirmando o BOS, o Break of Story, renovou, retestou essa região para dar continuidade ao topo renovando máxima. O que ele fez aqui? Retestou mais uma vez a região, renovando máxima. Se você ficar a todo momento, mas subiu muito, vou tentar vender aqui agora, você vai se dar mal, porque normalmente você vai posicionar stops em máximas e mínimas, né? Em topos e fundos. E como o topo ele tende a ser renovado, ou você vai tomar stop, ou ele vai desenvolver um pouco, vai buscar esse equilíbrio nas médias e ele vai te tirar no 0 a 0. Mesmo assim, o 0 a 0 vai te frustrar até você tentar de novo e tomar um stop, entendeu? Siga a tendência, siga o fluxo do mercado, evite operações contra as médias, tá? E se você for monte uma operação que esteja contextualizada no modelo operacional, eu utilizo análise funcional, análise técnica, e que esteja distorcido, ou seja, longe dessas médias, porque aí ele precisa buscar pelo menos um equilíbrio até ela, tá? E aí você entende que você vai ter que realizar parcial, né, da sua posição, ou ela toda com alvos mais curtos, infelizmente. Você não vai ter que ficar apostando, esperando o mercado reverter, porque é uma probabilidade menor, tá? Então, entender também que quando o mercado ele fica com as médias no meio do movimento, é porque o mercado está lateral, tá? Então, porque o mercado está lateral, você vai ter muito mais dificuldade de buscar alvos maiores, como esse daqui, por exemplo. Que quando as médias elas estão conduzindo o preço, tá? Vocês já entenderam a proporção de médias, tá? Vocês entenderam algumas configurações de proporção. Agora eu queria dar exclusividade para vocês na média de 20, seja no tempo gráfico. No minuto ele tem mais ruído, né? Mas mesmo assim ele já vai se tornar muito eficaz. O preço está vindo uma movimentação de queda. E aí você vai ficar vendo o quê? Zé, vou comprar aqui. Zé, vou comprar aqui. Zé, vou comprar. E aí, sabe o que acontece?
você crava uma região, crava outra. Mas por que você cravou essas duas regiões aqui? Aqui era uma região de demanda, beleza. Mas por que você cravou essa região daqui? Porque ela estava distorcida da média. A média estava aqui, ó. E ela estava aqui, estava distorcida. O que ele fez? Ele equilibrou na média. Operações muito mais fáceis de você conduzir. Inclusive a galera pegou hoje essa daqui também. Order block aqui, região de oferta, com a média apoiando o fluxo do movimento. Você monta uma operação dessa daqui de venda, você põe o stop aqui na máxima, dá 55 pontos de stop. E ele desenvolve aqui já perdendo suas mínimas, você já pode trazer até para o zero. Você pega uma movimentação dessa de 175 pontos, você já está pegando 3 vezes e por ali seu risco. Já está pegando um bom lucro. Mercado vem e retesta aqui. Retesta a região aqui de oferta. Perde ali as médias, mas perde as médias continuando no fluxo. Perdeu a média de 1 minuto. É ruído, vocês têm que entender isso, né? Vamos ver no tempo gráfico de 2 minutos, olha. Apoiando, aqui apoiando, no tempo gráfico de 5 minutos. Você tem que variar os tempos gráficos, você não pode ficar preso a somente um, entendeu? Cadê? Aqui, era aqui, né? Ele estava ainda distorcido da média, ou seja, ele estava buscando o equilíbrio da média. Aí aqui, quando chegou nessa região, você deveria tomar um cuidado nas vendas, tá? Porque na média de 20 aqui dos 5 minutos e uma região de fair value order block, uma região de demanda. Então ele poderia dar um repique para continuar o fluxo tendência de alta. Mas sabe o que ele fez? Ele veio buscar essa região de demanda mais embaixo. E aí foi buscar essa distorção. Consequentemente, ele já estava muito escado em tempos gráficos maiores, né? 15 minutos aqui, ó, tá vendo? Veio buscar esse apoio. Se a gente for olhar no tempo gráfico de 1 hora, olha só, né? Então você vai olhando os tempos gráficos para você entender também qual que é o fluxo, qual que é a tendência que o mercado está trabalhando, entendeu? Porque senão você vai ter operações, cara, infelizmente, pouco eficientes, entendeu? Você vai errar 5 para acertar 1, entendeu? Vai errar 5 operações e acerta uma. Então, quer aumentar a sua assertividade, quer aumentar a sua eficiência, cara, aplica isso no seu operacional que vai te ajudar bastante. Não se prenda a um tempo gráfico em específico. Muita gente fala, qual tempo gráfico você opera, qual tempo gráfico é o melhor e tal. Não existe isso, galera. Gráfico é gráfico. Você precisa fazer uma leitura contextual de gráfico, tá? E aí, consequentemente, saber a direção que ele está atuando e seguir aquela direção com o gatilho. Atuou no gatilho, tacou seu stop, seguiu a direção, o mercado ele já está empurrando para aquela direção, ele tende a respeitar a sua região. Respeitou? Tacou no zero, espera a renovação de máxima. Renovou? Você já pegou um belo take, surfou uma impulsão. E as impulsões são as regiões, são as movimentações mais fortes de mercado que existe, com maior volume. Ou o volume ocorre em correções? Não corre. Correções tem volume decrescente, tem pouco volume, tá? Então, galera, eu espero de verdade que vocês tenham compreendido, tá? Consigam aplicar e, consequentemente, vai melhorar muito os resultados de vocês. Lembrando também que, mesmo que uma aula específica possa te ajudar, mas não mudar totalmente a sua visão. Então, vai me acompanhando nas lives que eu faço aqui semanalmente, nos vídeos que eu posto. Participa do meu Instagram lá que eu posto conteúdos para vocês diariamente. E para quem quiser investir, né, em você, cara, desconto Black Friday tá bem barato. Vai lá no meu Instagram, que tem a sala de operações, e aí você pode me acompanhar diariamente e também tirar suas dúvidas durante o pregão. Mas eu tô vendo dessa forma aqui, você concorda? O que você vê dessa forma? E eu comento todas as regiões de interesse ali do mercado, qual que eu tô montando posição, como se proteger, então eu detalho tudo, então com certeza vai te agregar muito. Um grande abraço, mais um vídeo aí pesado para vocês, deixa o dedo no like, compartilha com mais pessoas e tamo junto.